Bom, até agora nós estávamos acessando eh, essa página de estatísticas do Poder Judiciário. Nosso objetivo é conseguir acessar esses conteúdos. E nós vimos que, bom, primeiro, isso aqui na verdade era um iframe e a gente conseguiu acessar o link do iframe. E segundo, essa página, ela, a gente não consegue acessar ela usando as técnicas tradicionais que a gente viu, como um get, um post, etc. E aí eu apresentei uma solução que é o RidgeHTML Live do Harvest, só que eu não fui para frente nisso porque o Harvest, a forma de manipular o navegador usando o Harvest ainda é bastante limitada. Existem outras alternativas, existe um pacote chamado Selenider, existe também outras soluções utilizando o Selenium. No entanto, o R-Selenium ainda é, pelo menos na minha visão, apesar de não ser um pacote muito fácil de usar, ele ainda é o pacote mais robusto nesse sentido. Então é ele que eu vou mostrar para vocês. Então, só relembrando, esse aqui é o link antigo, é o link que tem o iframe, né? E esse é o link real, digamos assim. Então eu vou carregar aqui o HTTR, o Harvest e o RSelenium. E aí, como que a gente faz para usar o RSelenium? Bom, ele usa um navegador. Esse navegador, por padrão, é o Firefox, e ele precisa estar instalado e precisa existir um chamado driver, que é uma forma de você conectar e fazer requisições para esse Firefox que você precisa ter instalado. Existe um comando chamado rsdriver do, do, do RSelenium, que ele faz isso pra gente. Então eu vou colocar aqui browser igual Firefox. E eu também vou escrever Chrome me var igual a null e font var igual a null, só para ele não baixar esses softwares aqui também. Então, rodando isso, o que ele vai fazer? Ele vai começar a baixar as, as, os assets. No meu caso, ele já tinha baixado alguns e ele abriu aqui um Firefox. Note que ele abre esse Firefox com uma carinha de robô aqui, porque esse aqui é um navegador especial, é um navegador diferente, que ele é um navegador que é para ser usado por robô. E isso é característico do Selenium mesmo. E aí vamos acessar. O driver, ele contém informações do gerenciador desse serviço do, do, do navegador, né? E também do cliente, que seria o, o navegador em si, né? Então, existe um serviço que cria navegadores e o, o cliente, que é o navegador em si. Nós queremos acessar esse cliente, que a gente vai chamar de SES, de Session, né? Recebe drv client. Então ele vai ter, só para mostrar aqui, ele vai ter o client e o server, nós queremos o client. Beleza. Então, esse aqui é o nosso operador do navegador. Bom, a primeira coisa que a gente faz é ir para a página de interesse. Então, CS, cifrão, navigate, é o método que acessa isso, o PBI. Se eu rodo isso aqui, ele vai lá e começa a carregar o Power BI. Enquanto ele carrega, só vou explicar uma coisa. Não é o que você notou, provavelmente, é que a gente está aplicando as operações usando esse cifrão. Isso aqui é porque, no caso, a gente está trabalhando com orientação a objetos, né? Porque é o comum para esse tipo de
solução, né? Você ter um objeto que tem métodos que vão sendo, que você vai operando. Então, a forma de utilização é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Bom, então, carregou a página, agora o que a gente tem que fazer é conseguir selecionar os elementos de interesse. Então, agora é um trabalho um pouco mais, digamos, de web scraping. HTML scraping, né? Que é o que a gente já viu antes. Então, vamos entrar aqui no F12. Então, todo o trabalho de F12 que a gente está acostumado. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Legal. Então, a gente quer acessar, por exemplo, essa informação aqui. E Power BI costuma ser muito difícil de acessar as coisas, porque as coisas não têm ID, não tem padrão nenhum. Opa, fechei sem querer. Aqui. Tá, eu queria fechar isso aqui. Boa. Então, tá aqui, isso aqui é um text, que dentro tem um tspan, em volta tem um G, em volta tem um SVG e um monte de outras coisas. Bom, difícil, né? Difícil acessar. Vamos tentar acessar todas essas caixinhas, né? Talvez, que contém esses elementos. Vamos ver aqui, ó. Class, Visual Content, talvez isso aqui. Visual Container, talvez. Visual Container. Não, ainda tá mais. Visual Container Group. É aqui, provavelmente é por aqui, ó. Então tem vários container groups, né? Deve ser um para cada uma dessas caixinhas, né? E aí vamos dar uma olhada. Aqui tem transform, visual container, nananã, visual content, visual container. Esse aqui não tem nada, né? Vamos ver outro. Transform is child select, visual container group, unselectable, themable, nananã, visual container component. Aí tem essas coisas aqui. A gente tem que conseguir chegar no elemento de interesse. E o que eu queria, na verdade, era o elemento que tem tudo, porque eu quero pegar tanto o título quanto o conteúdo, né? Senão não vai dar muito certo. Então eu acho que esse aqui talvez seja o de interesse, ó, porque o título tá aqui e o conteúdo tá aqui. Então seria essa div que eu quero pegar. Então o que eu quero pegar são essas divs cuja classe são Visual Wrapper Report, tá? Beleza. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar aqui esse SES e usar find elements usando XPath, e aí essa aqui é a sintaxe. Primeiro a gente passa um parâmetro que é qual o critério, a ferramenta que a gente vai usar para selecionar, no caso XPath, e aí a gente vai pegar /div @class igual a Visual Wrapper Report. Muito bem. Então, divs. Vou chamar isso aqui de divs. Rodei. E aí ele retornou uma lista com 75 elementos dessas coisas. Tá? Se eu pegar um desses elementos, né? Vou chamar de div. Ele está aqui. Ele vai ter os seus métodos também. Então, div cifrão. Então, tem a possibilidade de clicar nele, de limpar o elemento.
ver informações dele, tal. Find elements, get class, get current, get session, get status, get title. Eu estou mostrando vários elementos só para mostrar como que a gente pode fazer com isso. Dá para tirar screenshot, que é muito interessante. Dá para mandar send keys, então dá para você escrever alguma coisa nesse lugar. Então você pode mandar um texto para lá para preencher um formulário, por exemplo. Site timeout. E outras coisas assim. No caso, o que a gente queria pegar é o conteúdo, né? Seria alguma coisa do tipo text, get element text. E aí, por exemplo, isso aqui vai retornar vazio, porque eu preciso acessar todo o conteúdo. Ou quero pegar o código fonte, né? Seria o source. Get page source. Que seria o código HTML que está dentro dessa página. O que acontece? Quando eu pego o get page source, e aqui ele vai demorar para imprimir, ele está processando o HTML não desse elemento específico, e sim da página inteira. Porque quando a gente pega esse método getPageSource, ele não é um método do elemento, ele é um método da seção como um todo. Então ele pegou tudo, tá vendo? Os conteúdos estão aqui, mas ele tá o conteúdo da página inteira. Então, assim, apesar de isso aqui ser possível, não é o que vamos usar. Porque queremos pegar o HTML disso. Então, apesar de ser possível acessar elementos dessa forma, não é o que a gente vai usar agora. O que a gente vai usar é pegar o HTML completo. O que a gente vai fazer é pegar o HTML completo e usar Harvest depois. Então, podemos trocar isso aqui para Sass. Um detalhe técnico aqui, por algum motivo o Selenium retorna uma lista com um elemento apenas, quando a gente usa getPageSource. Então, eu vou pegar aqui o primeiro elemento. E aí aqui está o HTML. Esse HTML a gente pode ler com read HTML do Harvest. E aí a gente pode trabalhar com isso. E agora essa página, agora sim, como a gente acessou usando o navegador, ela tá com os conteúdos que a gente quer. Então, por exemplo, vou pegar esse mesmo conteúdo aqui, colocar xpath igual a isso aqui. Então ele retornou aí, opa, não é isso que eu queria, né? Eu quero fazer find HTML elements xpath igual a isso. Tá, agora sim. Então aí a gente tem todas as divs que contém. Agora, beleza. Então temos as divs que contêm o conteúdo que a gente quer. Basta a gente pegar o título e o valor. Agora temos um problema. E aí isso não é uma questão do Power BI, nem de páginas dinâmicas, é um problema de raspagem mesmo. Note que aqui tem 75 elementos. E aqui não tem 75 caixinhas, né? Tem bem menos de 75 caixinhas. O problema aqui é que, na verdade, esse critério que a gente usou, ele não é suficiente para identificar essas caixinhas aqui. Né? Tem outras caixinhas que não têm conteúdos de nosso interesse que estão nessa estrutura. Né? Então, se a gente for pegar algum... E isso é um problema, porque daqui, qual que é o próximo passo? A gente vai pegar divs, né? E depois dessas divs, a gente vai pegar um conteúdo, por exemplo, os títulos,
Aí a gente vai aplicar alguma coisa. E os conteúdos, os valores, né? E aplicar mais alguma operação aqui. Bom, vamos começar a fazer isso aí vai ficar claro qual que é o problema. Então aqui tem isso, e aí vamos tentar pegar o título. Então essa é Class Visual Title Area. Dentro tem uma div. Aí dentro dessa div tem outra div. Aí dentro dessa div tem outra div. Aí dentro dessa div tem uma H3. E esse H3 tem o título de interesse, de fato, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é esse H3 com essa classe pretext with ellipses. Então, vamos lá. Então, divs HTML elements xpath igual, aí eu colocar ponto aqui para falar que é dentro dessas divs, h3 com uma classe igual a essa aqui. Então, aqui, esse divs, ele tinha 75 itens, né? Agora, esse títulos, ele ainda tem 75 itens, né? Aí vamos lá pros valores. Alguns estão vazios, né? E aí a gente pode pegar HTML text para extrair o texto, né? Então, ele vai ter algumas coisas que vão estar vazias, vai ter alguns títulos, algumas coisas vão estar escrito vazio, e vai estar escrito dessa forma. Bom, vamos continuar. Aí os títulos é isso, e os valores, vamos ver como é que pega. Então, por exemplo, esse valor aqui, a gente estava no Visual Container, Visual Content, aqui dentro, beleza. Esse aqui é o conteúdo, tem uma div caption, tem um SVG card, um G e um text value, que tem uma tspan, que aí contém o conteúdo de fato. Se você notar, tem outras caixas que tem uma coisa diferente, né? Vamos dar uma olhada nessas também, ver o que acontece. Então, nesse caso aqui, então a gente tem isso, tem a caption, card, aí esse card tem isso. Acho que eu tô pegando o elemento errado, né? Porque o valor tá diferente. Tá esquisito isso aqui, na verdade. Vamos dar uma olhada. Aqui nesse cara. Beleza, esse é o título. No título. Aqui, Visual Wrapper Report, beleza. E aqui o conteúdo, ok? Conteúdo. Entrando no conteúdo, div, SVG. Aí tem dois Gs aqui, que é um problema. E um text class igual a value e outro text class igual a label. Então, no fundo, isso aqui vai ter ainda um tspan, mas a gente quer esse class igual a value aqui para conseguir pegar o que a gente quer, porque a gente não quer pegar esse novos aqui, a gente quer pegar o valor, o número. Então, beleza. Então, divs HTML element xpath igual ponto barra barra text arroba class igual a value. Elements aqui. E aí ele deu algum problema aqui que foi. Então, find all applied to class of. Acho que. Eu apliquei HTML text nesse carinha. Por isso que ficou estranho daquela vez.
Quando eu apliquei aqui, aí sim, agora sim. Então, beleza. Agora tá fazendo mais sentido. Então, esses são os valores, esses são os títulos e esses são os valores. E aí eu também faço HTML text para pegar. E aí o que aconteceu? Nesse caso, eu filtrei esses textos que tem class value e o vetor resultante deu um length diferente. Ficou 21, 22, 23, 24 itens. Por quê? Porque existem algumas dessas divs que contém, dessas 75 divs que a gente encontrou, algumas delas não contêm esse text simplesmente. Então, quando ele busca, ele só retorna os que ele achou, né? E aí, como esse length é diferente, né? Como esse aqui tem 20 e poucos itens e esse aqui tem 75 itens, na prática, eu não consigo parear esses dois, né? Colocar um do lado do outro. Isso é um problema muito comum que acontece, né? Em raspagem, né? Eu quero colocar um ao lado do outro, mas eu não tenho a ligação dos dois, né? Porque eles ficaram com comprimentos diferentes. Como que a gente resolve esse problema? Uma forma de fazer isso é, é fazendo da seguinte forma. Se eu colocar elements aqui também, ele vai ficar com um length diferente, né? Se eu pegar só element... Ah, será que se eu colocar só element, aí ele vai ficar com 75? Ah, ele ficou com 75, ótimo. Bom, essa é uma forma de resolver também. Ao invés de colocar elements, coloca element aqui. E aí, agora eles estão pareados, mas aí é só a gente filtrar depois, né? Então, Tibble. Essa não é a forma que eu tinha planejado mostrar, mas também funciona. E é mais simples. E valores aqui. E aí ele vai... deixa eu mudar aqui. Aí ele vai funcionar aqui. E aí a gente pode simplesmente filtrar aqui. Não isNA título. E não isNA valor. E aí a gente vai ter os valores que a gente queria pegar, né? Todos esses valores aqui. A outra forma que eu tinha pensado em mostrar é a seguinte. Também pode ser muito útil em várias situações. Então, vou colocar aqui forma 1. Alternativa 1. E alternativa 2 seria o seguinte. Isso aqui, esses divs são uma lista. Então a gente pode aplicar a função map do pur para obter esse elemento. Então eu aplico uma função anônima aqui e de cada um desses elementos eu pego esse carinha. O que isso vai fazer? Isso aqui vai forçar que a gente tenha como resultado algum item, né? E se eu fizer depois mais um por map HTML text, ele vai retornar os textos para mim desses itens. Aqui. E se eu colocar map character, ele vai converter isso aqui para um vetor no final. Na prática, isso aqui retornou a mesma coisa que o anterior, mas essa técnica pode ser útil para fazer outras operações intermediárias. Eu fazer alguma conta, algum filtro, etc. Então é uma técnica válida também nesse sentido, e ela é um pouco mais robusta. E eu vou usar ela aqui para esse caso. Então,
O mesmo pode ser feito para os valores. Então, aqui a gente aplica isso e depois aplica isso. Opa, acho que eu fiz alguma besteira. Faltou colocar o X aqui. Ok. E aí, mesma coisa para obter os dados finais. Muito bem. Então conseguimos obter os dados agora. A gente pode transformar isso numa função. Pega infos básicas, recebe function sass, e aí a gente aplica tudo isso aqui, né? Então, sass navigate a gente não precisa, mas aí a gente pega o HTML, pega as divs e depois obtém as tabelas, obtém os títulos dos valores e transforma numa tabela. Aqui. Então, beleza. Esse aqui seria o código completo da função. E por que eu estou transformando isso aqui em função? Porque agora o meu objetivo vai ser clicar em algum item ali. Tá? Então vamos testar essa função. Pega infos básicas de sass e ele retorna, se tudo der certo, os dados de interesse. Beleza. Muito bem. Então temos os dados. Agora o que eu quero é fazer a ferramenta clicar em algum desses itens e obter as mesmas informações. Então, vamos tentar fazer isso. Primeiro a gente precisa encontrar... eu vou tentar clicar nesse tribunal. A primeira coisa que a gente precisa tentar fazer é encontrar esse tribunal, né? Então vamos buscar aí o seletor desse carinha. Então, essa div aqui. O problema é que, se você notar, ele tem um div que é o header e um div que é o content, que é onde realmente a gente tem que clicar. E o header é onde a gente consegue saber que é o seletor de interesse, né, que é o título aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar essa div primeiro, cujo conteúdo contém esse texto tribunal, né? E depois a gente tem que pegar esse carinha aqui que é um irmão, né? Na árvore. Essa div que é um irmão desse carinha. Isso vai dar um certo trabalho por XPath. Mas a gente pode fazer assim, find element, XPath. E aí, vamos começar. Então, isso aqui é um slicer header wrapper, né? Tá aqui. Barra div. Arroba class slider header wrapper. Então, eu quero pegar essa div, né? Que contém essa div, slicer header, que contém essa div, que contém esse H3. O que acontece? Esse slider header wrapper nem é importante, porque o que a gente quer é encontrar esse critério aqui de tribunal. Então eu vou deletar isso. E aí, olha que interessante. Aqui a gente pode colocar hierarquia também nos parâmetros. Eu coloco div. Então, é uma div onde tem um filho div, que tem um filho div. Então, esse div.
Não, desculpa. Esse div, que contém esse div, que contém esse div, então div de novo. Que contém esse H3. E esse H3, a gente pode pegar por esse area label, ou por title, ou pelo conteúdo. Eu vou pegar pelo conteúdo só para mostrar, porque é interessante. A gente vai fazer assim, contains, então, para poder pegar coisas que talvez estejam com espaços e coisas assim. Text, o text pega o texto de um elemento. Tribunal. Então, esse carinha aqui é o elemento, é esse elemento aqui, certo? E aí, a gente não quer esse elemento, na verdade, a gente quer o botão, que está logo ao lado. E aí, como que a gente pega? A gente coloca barra, following, sibling, dois pontos, div. Aí, esse aqui é o botão, na verdade, que a gente vai querer pegar. Então, XPath complexo, né? Então, é uma div cuja div barra div H3, né? Os filhos ali até chegar no H3 e seu texto contém tribunal. E aí, dessa div, eu pego o irmão, que é uma div. Né? E aí, vamos ver o que acontece se a gente fizer click element aqui. Se eu rodar isso, note que ele abriu ali a caixa de diálogo com o select box. E não fui eu que cliquei, foi quando eu mandei rodar isso, né? E aí ele clicou para mim. E aí vamos ver como selecionar algum desses elementos aqui. Por exemplo, vamos de TJAM. Então, é um span slicer text cujo texto é tjam. Então, vamos lá. Select box, recebe says find element, xpath. Aí seria span, que contém no texto o texto TJAM. E aí esse é meu select box. E aí a gente pode mandar clicar nesse carinha. Se eu mandar clicar, aí ele vai clicar ali para mim. E isso não foi eu que cliquei, foi o R que mandou clicar. E ele vai atualizar todas essas estatísticas do dashboard com os dados do Tjam. E aí a gente pode aplicar essa função, pegar infos básicas de novo. Olha que legal. E aí ele vai retornar os mesmos dados, só que com os filtros aplicados do Power BI. Tá? Então esse aqui é o completo e esse aqui é o filtrado. E aí é possível continuar esse exemplo, né, clicando, desclicando para acessar mais dados e construir aí uma base de dados. É claro que dá bastante trabalho, é lento, tem todos os cuidados. Né? Então aqui nós vimos um exemplo mais avançado, usando o Power BI e usando ferramentas que acessam elementos usando Selenium. Uma coisa que talvez você tenha notado é que esses exemplos ficam bem complexos rapidamente e também tem questões relacionadas à performance, né? As coisas demoraram para acontecer, né? E o software e os sites também costumam ser mais pesados. Então, isso é algo para tomar cuidado também, principalmente se o objetivo é automatizar alguma extração. Isso precisa ser feito com muito cuidado, com vários controles de erros, com coisas que a gente já viu antes em outros vídeos.
Mas isso são as páginas dinâmicas. Espero que seja útil para as aplicações. Lembrando que é sempre bom considerar isso como o último caso, tá bom?